Louvamos a Ti, Senhor, por mais essa oportunidade de nos reunirmos em Teu nome, debaixo da Tua pessoa, escondidos em Ti, para que o Teu nome seja glorificado em nós, para que o Senhor mesmo seja exaltado, para que o Senhor mesmo seja engrandecido nas nossas vidas. Colocamos diante do Senhor esse tempo, Senhor, esse momento de adoração, esse momento de desfrute da Tua pessoa, de nos alegrarmos, Senhor, contigo e com os nossos irmãos, vendo a Tua pessoa, vendo tudo aquilo que o Senhor fez e tendo, Senhor, no nosso coração o sentimento de amá-lo, sentimento de servi-lo e de servirmos uns aos outros. Seja, Senhor, engrandecido na Tua igreja e em cada um de nós. Amém. O que eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos essa manhã é uma coisa que já é bem conhecida nossa, que é o texto de João. Vamos abrir lá, Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30, que é quando o Senhor o Senhor estava na cruz, né? E Ele já havia, digamos assim, feito toda a obra pela qual Ele havia sido enviado, né? E o verso 30, então, diz o seguinte: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Esse texto a gente já tem ouvido várias vezes, né? E eu acredito até que os irmãos já decoraram, né? Que essa frase aqui, está consumado, né? Ela está escrita, o Novo Testamento foi escrito em grego, né? E o termo grego para essa frase é tetelestai, né? Acho que todos nós, ou talvez a grande maioria de nós, já ouviu isso, né? E querendo indicar realmente isso, que tudo está consumado, né? O Senhor havia terminado a sua obra, né? E Ele entregou o Espírito ao Pai, né? E a gente tem então essa certeza de que o Senhor então consumou a obra pela qual Ele havia sido enviado, né? O que eu ouvi essas semanas atrás e li alguma coisa a respeito, né, foi que esse termo então, tetelestai, né, ele era um termo de uso comum, né, naquela época, pela sociedade, vamos dizer assim, daquela época, e ele era usado especificamente por alguns grupos específicos de pessoas, né? Então não era um termo especial, né? Era um termo praticamente comum, de uso comum na sociedade daquela época, né? E alguns irmãos conseguiram catalogar pelo menos 5 classes de pessoas que usavam esse termo, às vezes no seu dia a dia, né? Ou às vezes em alguma ocasião especial, né? E eu creio que isso pode nos ajudar a vermos a dimensão deste termo quando foi escrito, né? Ou quando o Senhor Jesus disse e quando foi escrito por João, ele usou esse termo, né? Então, o primeiro grupo, irmãos, de pessoas que usavam esse termo, né, eram os servos, né? Os servos naquela época, quando eles recebiam alguma incumbência, alguma tarefa do seu senhor, ele iria fazer aquilo que ele havia sido instruído, né? Ele fazia, e quando ele terminava aquele serviço, quando ele acabava aquela tarefa a qual ele havia sido incumbido, né, ele dizia tetelestai, né? Ó, tá pronto, aquilo que você pediu está entregue, né? Tá pronto, né? Isso nos remete ao quê? Nos remete àquilo que o Senhor Jesus, um dos aspectos daquilo que o Senhor Jesus fez como servo, né? Então, se a gente for lá para Filipenses 2, Filipenses 2:5, a partir do verso 5 diz o seguinte:
tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O verso 9 também, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Então, nesse sentido, né, quando o Senhor disse tetelestai lá naquela cruz, né, ele estava como um servo que obedeceu a tarefa do Pai, sendo obediente em tudo aquilo que o Pai havia determinado para que ele pudesse estar fazendo, né? Então ele disse, olha, a tarefa pela qual eu fui incumbido, tetelestai, acabou, está feito, né? Vamos ver também Evangelho de João, voltando um pouco para trás, capítulo 17, verso 4, que diz exatamente isso, né? Quando o Senhor está ali naquela oração, conhecida como oração sacerdotal, falando com o Pai, né? A gente vê justamente esse aspecto, né? Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Então o aspecto é esse, né? Usado pelos servos que terminavam a obra pela qual eles haviam sido constituídos ou determinados, né? Um outro grupo de pessoas que usava esse termo também, era constituído pelos sacerdotes, né? Me parece que tanto os sacerdotes gregos como até os sacerdotes do povo judeu, né? Porque não eram só o povo de Israel que ofereciam sacrifícios, né? O povo grego também às vezes ofereciam sacrifícios, né? E os sacerdotes, quando recebiam sacrifício, e falando especificamente então do sacrifício instituído para a nação de Israel, né? Quando um animal era trazido, o sacerdote tinha que examinar aquele animal, né? Aquele animal que era trazido, ele tinha que ser sem defeito, né? Quando é falado do cordeiro pascal, né, tinha que ser um cordeiro de 1 ano, né, não podia ter mancha, não podia nenhum defeito de nascença, né? Então o sacerdote recebia aquele animal e ele observava, fazia uma análise para que aquele animal fosse aprovado ou não aprovado, né? E uma vez examinando o animal, e aquele animal sendo aprovado, né, ele dizia então, tetelestai, está aprovado, passou pela vistoria, vamos dizer assim, passou pelo controle de qualidade, está perfeito, né? E nesse sentido também a gente vê que o Senhor, né, ele na cruz, né, antes um pouco, né, dele ser crucificado, a gente vê que o Senhor Jesus também ele passou por um exame, né? Ele foi examinado pelos sacerdotes, né? Ele foi, então, digamos assim, representando o mundo religioso, ele foi examinado pelo mundo político, né, na figura de Herodes, né? Herodes mesmo falou, olha, não vejo nenhum motivo, não vejo nenhum crime nesse homem, né? Mas mesmo assim, como os religiosos insistiam em que ele fosse condenado, é a tal da lavo as minhas mãos, né? Mas ninguém pôde dizer e apontar nenhum defeito naquele animal, né, que era o nosso Senhor Jesus, e nele não foi encontrado nenhum defeito, nenhum pecado, ele estava perfeito. As provas que foram apresentadas foram provas compradas, foram provas subornadas, né? E por último de tudo, né, nós vemos que o Pai é que deu a aprovação final ao nosso Senhor Jesus, quando o ressuscitou dentre os mortos, né? A ressurreição de Jesus
após a sua morte, atesta que o Pai havia aprovado aquele sacrifício que foi oferecido por nós na cruz, né? Então, um outro aspecto então desse termo, né, usado então pelos sacerdotes, era aquilo, né? O animal que era trazido, ele era analisado, ele era observado, né, e era então dado um ok, né, está aprovado, né? Então, tetelestai. Um outro grupo, né, que utilizava também desse termo, né, eram os artistas, né? Os artistas, quando faziam a sua obra, eles, ou pintores, ou artesãos, ou, né, seja lá o artista que fosse, quando ele terminava a sua obra, né, quando ele terminava a sua pintura, vamos dizer assim, quando o pintor pintava lá um quadro, ele ia fazendo, desenhando, pintando, né, olhando, né, até que chegava um ponto que ele, né, não tenho mais nada para fazer, não tenho nem mais um retoquezinho, não tem mais, terminei, estou satisfeito, né, está ali, né, aquilo que eu queria fazer está todo ali. Então ele também falava, tetelestai, acabou, né, não tenho mais nada para acrescentar, né, aquilo pelo qual eu me dediquei, aquilo que eu queria fazer, aquilo que eu tinha no coração, está materializado nisso. Então ele falava, está consumado, terminei, né, acabei. Voltando lá para Efésios 2:10, em que sentido que a gente pode ver a obra do Senhor também? Efésios 2:10 diz que somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, esse somos feitura dele, né, alguns textos dizem que nós somos obra-prima do Senhor. Nós não somos uma obra na qual o Senhor olha e não tem prazer, né? Fala que nós somos feitura dele, nós somos obra-prima dele, né? Então, nesse sentido, quando o Senhor também fala que ele acabou, que ele fez, né, nós também estamos incluídos, porque somos o resultado da obra, do penoso trabalho que o Senhor fez por nós na cruz, né? E ele olha para nós como aqueles que são a sua obra-prima, que são o resultado do seu penoso trabalho, e que ele olharia, e que ele olhou para isso, e ele então se alegrou, né, em nós, que somos fruto do seu penoso trabalho. Tem mais um grupo, irmãos, que utilizavam também esse termo, né, essa terminologia, que eram os comerciantes ou mercadores, né? Quando nós vamos comprar um carro, né, ou vamos comprar uma casa, por exemplo, e a gente financia, porque a gente não tem dinheiro para pagar à vista, né, principalmente coisas de valor muito alto, né, a gente vai lá no banco, faz um financiamento, né, e a gente começa a pagar as parcelas. Antigamente tinha uma tal de nota promissória, né, não sei se hoje a gente usa muito isso ainda, né, mas quando eu era criança, né, eu lembro que o meu pai tinha, né, até nota promissória já pronta na livraria, na papelaria, para ser comprada e preenchida, né? A pessoa que era devedora assinava, não, você vai pagar 20 parcelas, 20 promissórias de sei lá quantos mil ou quantos reais, né? E assinava uma por uma e dava lá para aquele a quem a gente devia, né? E ele ficava lá de posse daquelas notas promissórias, e à medida que a gente ia pagando, eu paguei a primeira, ele me devolvia a primeira nota promissória, né? Paguei a segunda, ele me devolvia a segunda nota promissória, e assim por diante, até terminar, né? Hoje a gente tem uma coisa parecida com isso. Quando eu financio um carro, por exemplo, né, aí eu tenho que pagar, sei lá, 36 prestações, né? Pago na última,
E no documento do carro tem lá, alienado para o banco X, né? Porque esse carro não é seu, não, esse carro pertence para o banco. Né? Quando você acaba de pagar, aí vem lá o certificado de quitação. Né? Você não deve mais nada. Acabou. Né? Na casa também acontece isso. Né? Você pagou a última e junto com a última, então, vem lá um certificado de quitação. Dizendo o quê? Você não deve mais nada. Né? E em que sentido nós podemos ver o trabalho, a obra do nosso Senhor Jesus relacionado conosco? Né? Então, se nós formos lembrar, lá em Colossenses, né? Vamos lá para Colossenses também, Colossenses 2,14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, ali naquele momento também, né, o Senhor Jesus pegou a nota promissória, que era contra nós. Nós é que devíamos, ele não devia, mas nós é que devíamos. Ele pegou aquelas notas promissórias todas e tetelestai. Eles não devem mais nada. Eu paguei o preço. A dívida toda veio para mim e está pago. E hoje nós podemos, não somente diante do Senhor, mas diante das potestades, diante dos principados, nós não devemos nada, porque a nossa dívida foi inteiramente paga e o Senhor a cravou na cruz. Então, nesse sentido também a gente pode, né, ver que esse termo, tetelestai, você não deve mais nada, eu não devo mais nada. Graças ao quê? Graças à obra que o Senhor fez. Né? E nesse momento, embora aparentemente a gente pudesse estar pensando, ou as pessoas que viram, né, o Senhor morto na cruz, né, que a gente não, eles poderiam imaginar que era o fim. Né? Olha, aquele Galileu que esteve falando, juntando tanta gente, né? Esse é o fim dele. Né? E na verdade, mal eles sabiam que naquele momento de escárnio, naquele momento de aparente tristeza, naquele momento de aparente derrota, né? De fim, né? Porque morte, né? Naquele momento o Senhor estava triunfando sobre todo o universo e subjugando toda a potestade, terminando a obra e fazendo com que a nossa dívida fosse paga. Né? E aquilo trouxe libertação para todos nós. Então isso foi da mesma forma como, né, a gente se alegra quando a gente termina de pagar alguma coisa, né? O que está envolvido aqui, irmãos, é a nossa vida, não somente a nossa vida terrena, mas toda a nossa vida. E nesse momento o Senhor triunfou. Por um lado, nós vemos o nosso Senhor morto naquela cruz. Por outro lado, aquele foi um momento de júbilo e de vitória, porque ele triunfou sobre todos os seus inimigos e os nossos inimigos. E o último grupo, irmãos, que usavam também esse termo, né, eram grupos de atores. Né? Hoje, acho que existe um pouco disso também, naquela época existia talvez com mais frequência, grupos, né, de atores, né? Acho que a gente pode chamar até de companhias de teatro hoje, acho que tem um nome, né, que são ambulantes, né? Eles viajam, né? Sei lá, sobe num ônibus, viaja, vai para uma cidade, desce lá e encena a peça. Né? Então, esses atores existiam naquela época e eles usavam esse termo também. Né? Normalmente, as peças, elas têm, né, primeiro ato, segundo ato, terceiro ato. Né? Algumas são mais compridas, outras são um pouco menos compridas. Né? E, por exemplo, terminou o primeiro ato, normalmente, às vezes eu já vi, né? Passa alguém lá com uma plaquinha, né? Atravessa o palco lá e, ó, final do primeiro ato. Né? Aí tem um intervalo,
daqui a pouco recomeça a peça, né? Tem mais um segundo ato, aí termina o segundo ato, vem alguém com uma plaquinha de novo, né? Final do segundo ato e assim por diante até o final, né? No último ato, então, quando termina realmente a peça, né? Era usado também esse termo dizendo o seguinte: olha, agora acabou de vez mesmo. Então, tetelestai, final da peça toda, né? E pensando também um pouco nisso, né? De que forma a gente pode ver que ligado ao Senhor, né? Ali na cruz, né? O que nós podemos trazer para nós, né? Que da mesma forma como numa peça teatral, né, existiam ou existem vários atos, né, a gente também pode ver que o Senhor, né, ele foi prometido desde o Velho Testamento. A gente pode ver que lá em Gênesis, no comecinho de Gênesis, lá no capítulo 3, finalzinho do capítulo 3, a gente já vê uma figura do nosso Senhor. E a gente pode falar, bom, ali já foi o primeiro ato dessa história, ou dessa peça, né? Quando o Senhor, então, vê Adão e Eva, que estavam nus e fizeram vestimentas de folhas, né, para eles, e o Senhor, então, provê para eles vestimentas, né, de pele de cordeiro, né, ali já havia uma promessa, né? Ali a gente já vê um pouco, né, daquilo que o Senhor iria realizar lá no futuro, né? O cordeiro, né? Então ali a gente já pode ver um pouquinho, né, o início. Mais para frente um pouco lá em Êxodo, quando a gente vê a Páscoa, né, o Senhor já aumenta um pouco mais, né? Não era só uma coisinha assim, né, não tão perceptível, um cordeiro, um animal que foi morto, né, foi feita uma vestimenta e vestiu Adão e Eva. Agora tem toda uma preparação, aquele animal era separado, aquele animal era observado, o sangue dele foi derramado, foi passado nos umbrais das portas, né? Os israelitas se reuniam em famílias para comer daquele cordeiro, então a coisa já estava mais abrangente, mais clara, né? E aí a gente vai para um terceiro ato, né? Se a gente for lá para Isaías, e a gente vê o cordeiro que foi sacrificado, né? Só ver esse texto de Isaías 53, verso 7, que é bem conhecido também. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Aqui a gente vê ainda o cordeiro, mas já unido a esse cordeiro a gente vê uma figura humana. Já não é mais um cordeiro animal, já é um cordeiro, mas ele é um cordeiro e é um homem, ele é o servo de Deus, né? Então, pouco mais de luz, né? Até que finalmente chega na época do Novo Testamento, quando o Senhor Jesus começa o seu ministério, né? E João Batista, quando vê Jesus, o que ele fala? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então a gente vem vindo essa peça se desenrolando, acontecendo, né? O Senhor trazendo luz, clareando, né? Até que chegamos ao clímax, ao último ato, que é então João 19 que nós lemos, né? Tetelestai, onde o Cordeiro entregou a sua vida e cumpriu tudo aquilo pelo qual ele havia sido proposto, né? E ele fala então, tetelestai, não tem mais nada, nenhuma coisa mais precisa, já chegou ao final. Tudo aquilo que foi falado, tudo aquilo que foi prefigurado no Velho Testamento, através de figuras, através de várias e várias profecias, cumpriu-se agora. Está terminado. Não tem mais nada. Final de toda a peça. Não tem mais nenhuma outra peça que vai vir. Não tem mais nenhum outro ato, né? Está terminado. Está cumprido. Então, irmãos, eu creio que, assim, para mim foi bem confortador, né, ver que, mesmo, né, nesse termo, a gente pode ver a abrangência daquilo que o Senhor teve, aquilo que Ele realizou por nós naquela cruz, né?
como um servo, obediente ao Pai até a morte, que fez tudo aquilo que havia sido pedido dele, né? Ele foi um sacrifício totalmente perfeito, aceito pelo nosso Senhor, aceito por Deus, né? Ele, através daquele sacrifício, ele também produziu, né, uma obra-prima que somos nós. Ele terminou com a dívida que também era a nossa dívida, mas que ele mesmo é que pagou e cravou na cruz, né? E ele também finalizou toda a história da redenção. Toda a obra pela qual Deus havia criado a humanidade, né? E através disso ele glorifica ao Pai, e através disso ele abre para nós a porta para que nós sejamos aceitos pelo Pai, para que nós possamos habitar nele e ele habitar em nós, né? Então, o que a gente faz com isso, né? Acho que o nosso coração, né, deve ser realmente de louvor ao Senhor, de reconhecimento, né, de engrandecimento ao Senhor por tudo aquilo que Ele é, pelo que Ele fez por nós, né? E para que todo o trabalho, então, que o Senhor fez por nós na cruz, né, na nossa vida, não seja vã, né? Que Ele realmente, né, como diz lá em Hebreus, né, Ele, ao olhar para a cruz, né, Ele não olhou tanto para a cruz, mas Ele olhou para o resultado da cruz, que é a vida de cada um de nós. Que nós, com a nossa vida, né, com o nosso viver, nós possamos realmente glorificar o Senhor, né, honrar o Senhor e permitir que Ele seja expresso nas nossas vidas, no nosso dia a dia, né, e no nosso viver com os irmãos e no nosso viver nesse mundo. Graças a Deus. Amém.